Sejam bem-vindos e bem-vindas à Jornada Virtual Interdisciplinar em Pesquisa Científica 2021. Eu sou a professora mestre Tereza Vitória Fernandes Alves e hoje eu tenho o prazer de mediar a mesa Portugal e Brasil nos anos de 1960 e o modelo educacional em tempos da ditadura. Temos aqui conosco a professora Heloísa Paulo, professora doutora Heloísa Paulo, de Portugal, e o professor doutor Diego Paulo, aqui do Brasil. Professor Diego Paulo é doutor em História Social pela Universidade Federal Fluminense e professor substituto na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Professora doutora Heloísa Paulo é investigadora integrada do Centro de Investigação Transdisciplinar, Cultura, Espaço e Memórias da Universidade do Porto. Sejam muito bem-vindos e bem-vinda, tá? Eu agradeço aos dois a participação na Jornada Virtual Internacional, tá? E bons trabalhos para todos nós, tá certo? Professor Diego, professora Heloísa, vamos estruturar aqui, professor Diego ou professora Heloísa fala primeiro? Professor Diego, então? Pode ser, pode ser. Então, tá bom. Então, professora Heloísa, eu vou pedir para a senhora desligar, por favor, a câmera e o áudio, e aí a gente vai começar com a fala do professor Diego. Pode começar, professor. Bom, primeiramente, obrigado aí, agradeço pelo convite, né, a professora Tereza, compartilhar esse momento com a professora Heloísa também. Me coube falar um pouquinho da relação entre a ditadura brasileira, a última das nossas ditaduras, né, iniciada em 64, e a educação. Né. Eu acho que para que a gente possa entender um pouco melhor a questão, num primeiro momento, de modo ainda que exploratório, é importante que a gente lembre um dos debates que se desenvolve praticamente desde o momento em que o regime foi instaurado, que é o debate sobre a natureza social desse regime, o que ele significou para a nossa história, qual foi o seu significado. De certa forma, né, uma questão que é muito recorrente nos debates da história, da historiografia, é sobre a própria designação desse regime. Se ele seria uma ditadura militar, uma ditadura civil-militar, como mais recentemente tem se colocado, né? Claro que, desde os últimos tempos, né, existe uma certa recidiva de uma frente de extrema-direita, sobretudo aqui no Brasil, mas também em outras partes do mundo, e essa frente de extrema-direita argumenta que sequer foi uma ditadura, mas essas posições a gente vai deixar um pouco de fora, porque a gente não considera elas, pelo menos nesse momento, academicamente relevantes. Então, sim, trata-se de uma ditadura, mas a discussão sobre a natureza desse regime, ela ainda está em aberto, por mais que tenhamos logrado muitos avanços, desde das primeiras reflexões sobre sua natureza, ainda nas décadas de 70 e 80. Sobretudo depois de 2004, né, quando o regime foi descomemorado, os seus 40 anos foram descomemorados, como a gente fala de modo zombeteiro, né, existe certa insistência em sua qualificação como regime civil-militar. Isso porque trata-se de não deixar esquecer o apoio social que esse regime teve, né? Não só o seu golpe, não só o golpe que o instaurou, mas a própria ditadura contou com um apoio significativo de setores sociais fora das casernas, fora dos batalhões militares. No entanto, né, a gente acredita que é muito importante qualificar esse elemento civil. Isso porque civil, pura e simplesmente, é apenas uma contraposição ao elemento militar, né? Inclusive, a designação civil é propriamente um vocabulário militar. O civil é aquele que não é militar. Então, por mais que seja importante lembrar desse elemento civil, acreditamos que essa palavra é pouco específica e que ela pode ser melhor qualificada. Isso porque qualificar melhor esse elemento civil ajuda a entender o projeto social que foi imposto a esse país a partir de 64, né?
É por isso que muitos historiadores, cada vez em número maior, é verdade, têm se apoiado em obras, como, por exemplo, uma obra que eu considero clássica, do cientista político uruguaio, René Dreyfus, né, chamada 1964, A Conquista do Estado. Muitos historiadores têm se apoiado nessas pesquisas seminais para defender a qualificação da ditadura como uma ditadura empresarial militar. É bem verdade que essa qualificação também é restritiva, porque não foram só empresários que apoiaram a ditadura. No entanto, chamar a atenção para esse fato de que se trata, afinal, de uma ditadura empresarial militar ajuda a ressaltar, destacar um elemento que eu considero muito importante, e muitos outros também consideramos muito importante, que é a ideia de que, por meio dessa ditadura, um novo modelo de sociedade foi sendo imposto ao Brasil. Então, 1964 parece consistir em um marco inaugural de um novo tempo para a nossa sociedade, um novo tempo cujos ecos ainda permanecem mais ou menos evidentes até hoje em dia. Então, quando a gente fala de uma ditadura instaurada em 1964, a gente fala de uma ditadura que buscou transformar radicalmente, ou seja, em suas raízes, a estrutura da sociabilidade no Brasil, transformando não só o seu modelo de economia, no sentido de uma dita mais modernizada, mas também os graus e os tipos de participação política, né? Num primeiro momento, claro, muito restritivos, mas que se desenharam de modo mais ou menos como vivemos hoje, a partir do processo de transição dessa ditadura para a nova república, ou a democracia que hoje vivemos, e processo no qual o papel dos militares não pode ser negligenciado, porque houve, de certa forma, uma tentativa de controle, ainda que frequentemente extrapolada, né, uma tentativa de controle dessa abertura. Tudo isso para dizer, então, que quando a gente fala de uma ditadura iniciada em 1964, a gente está falando de uma ditadura que buscou, entre aspas, modernizar o Brasil. É por esse prisma que a gente deve entender qualquer tipo de ação ditatorial desse período sobre a estrutura educacional, a cultura de um modo geral, né? Porque essas transformações na cultura refletiram essa preocupação, né? No caso mais específico da educação, tanto no ensino superior quanto no ensino básico, né, percebemos claramente uma tentativa de projetar uma formação dos brasileiros mais voltada tanto ao mercado quanto ao que cotidianamente se chama de doutrinação de um modelo nacional, cívico, patriótico, né? Então, quando a gente fala de ditadura, a gente também está falando disso, de mudanças na esfera educacional que tinham como, basicamente, tripé, 3 elementos. O primeiro, pensar uma formação educacional mais atrelado às necessidades desse Brasil moderno que se buscava, né, implementar, a construção de valores, símbolos, signos, tradições que enfatizavam o seu patriotismo, o patriotismo dos cidadãos, visto como mecanismo de construção de consenso do próprio regime. E, por último, não menos importante, claro, nada disso, a promoção desses valores não se deu sem profunda repressão daqueles valores que eram considerados nefastos ou, enfim, pouco interessantes para o regime. Principalmente aqueles valores ditos subversivos, que na escola encontravam desenvolvimento, sobretudo nas aulas ditas mais críticas, a história, a filosofia, a sociologia. Nesse sentido, portanto, a gente tem de lembrar, né, algumas medidas, algumas iniciativas do regime nessa área. Eu gostaria de lembrar, destacar, sobretudo, os chamados acordos do MEC-USAID, ou do Ministério da Educação, com a Agência de Desenvolvimento Internacional dos Estados Unidos da América, né? Foram acordos que vieram sendo elaborados desde os primeiros momentos do golpe, frequentemente em segredo, tá? Mas que, a partir de 1968, eles encontram maior vazão. É bem verdade que o movimento estudantil resiste, inclusive essa se torna
a principal bandeira de disputa desse movimento estudantil contra a ditadura militar. Existia uma expectativa de que a aproximação com as agências de Estado dos Estados Unidos abrissem a porta para a privatização da universidade brasileira, mas também a privatização do ensino de modo geral, o que representava, claro, uma bandeira a ser combatida por esse movimento estudantil, mas a resistência, por mais que tenha existido, não foi capaz de debelar todas as manifestações desse acordo. Muito pelo contrário, a partir de 68 a gente vê a tentativa de reconstrução, de transformação, de reestruturação desse ensino brasileiro, tanto no nível superior quanto no nível básico, mais próximo dos modelos implementados e desenvolvidos na sociedade estadunidense, né, nos Estados Unidos da América. Então, mesmo no nível superior, a gente vê frequentemente currículos de pensamento mais crítico, de pensamento mais aberto, sobretudo aqueles que primavam pelas ciências sociais e ciências humanas, sendo transformados, preteridos em nome de currículos mais técnicos, mais voltados à formação de mão de obra qualificada, que era demandada por esse processo de profunda modernização da sociedade brasileira. Então, a ideia, sinteticamente, era tornar esse ensino, mesmo o ensino superior, o mais técnico possível, mais adaptado à realidade de um mercado dinâmico em transformação. No ensino básico, isso se refletiu em algumas medidas de caráter mais prático. Por exemplo, os cursos primários e ginasial. O curso primário tinha 5 anos e o ginasial compreendiam 4. Ambos foram consubstanciados, unidos, em um dito curso de primeiro grau, que passou a ter duração de 8 anos. Portanto, nesse processo de simbiose, a gente perde 1 ano de ensino básico no Brasil. Lembrando que em sociedades como algumas sociedades europeias ou sociedade canadense, são 12 níveis de ensino básico que separam, né, o cidadão que vai perseguir esse caminho até a universidade, até o ensino superior. Portanto, as pessoas que chegam lá nesse ensino superior passam antes por 12 níveis de ensino básico. No Brasil, a gente teve, por meio dessa medida, a redução de 1 ano. Então, temos 11 anos nessa época de formação até que o cidadão chegasse lá com vias de acesso ao ensino superior, quando tivesse, né, a minoria ia. Também o ensino clássico, né, como era chamado na época, passou a ser denominado como segundo grau, durando 3 anos, e nesse processo de formação a gente teve a introdução de 2 disciplinas que disputaram carga horária, na verdade, tomaram carga horária de outras disciplinas que eram típicas dos currículos de ciências humanas, como história, sociologia, filosofia. Eu estou falando aqui basicamente da disciplina de educação moral e cívica, né, que se torna obrigatória a partir de 1969. Há diversas pesquisas nessa área, diversas pesquisas que versam sobre o impacto da educação moral e cívica na sociedade brasileira, e o impacto aqui é basicamente descrito como aulas laudatórias, de defesa clara e escancarada da ditadura, e que, por sua vez, desabonavam qualquer tipo de pensamento crítico entendido como manifestação subversiva, manifestação contrária aos interesses do regime. Então, nesse momento, a gente vê claramente a tentativa do regime pautar, por meio da educação, sobretudo por meio de disciplinas como a educação moral e cívica, projetos de doutrinação patriótica nacional que, na verdade, expressavam a preocupação do regime com a formação de um consenso social acerca de sua própria reprodução, né? Também não podemos deixar de esquecer a imposição de outros tipos de disciplina, como a disciplina Organização Social e Política Brasileira, né? Que a exemplo da mencionada anterior,
foi disputar currículo com disciplinas como filosofia e sociologia, que inclusive nesse momento saem da grade. Então a gente tem mesmo uma reflexão dita sociológica ou dita social, pautada, enquadrada pelos interesses mais profundos dessa ditadura que então se implementa e se reproduz no tempo. A educação, portanto, foi uma das grandes preocupações desses grupos que atuaram no âmbito do Estado, né, após 1964. E daí aqui a gente percebe a importância de qualificar bem não só essa ditadura, como esse Estado. As pesquisas das quais eu fiz referência aqui, sobretudo a pesquisa do René Dreyfus, mostra a importância de uma instituição, de uma organização que nasce no momento de formação do golpe militar, né, que é o Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais. Essa pesquisa do René Dreyfus mostra como esse instituto foi capaz de implementar muitos quadros na estrutura do Estado que renasce a partir de 1964 na forma de um regime ditatorial de corte militar. E esses quadros eram quadros técnicos formados não só dentro de empresas brasileiras, mas também em clara comunhão com interesses estadunidenses, interesses do grande capital que então aportava-se aqui no nosso país, né? Então, a ideia fundamental do regime era, por um lado, formar uma mão de obra desqualificada e despolitizada, e aqui eu gostaria que vocês prestassem atenção nessa palavra despolitizada, sublinhem isso, a questão da despolitização é um ponto importante da ditadura. É claro que a despolitização é apenas uma forma de politização, uma forma de politização conservadora, em que há pouca contestação das bases da sociedade, mas do ponto de vista da grande massa de trabalhadores, a ideia era propriamente eliminar qualquer tipo de instrumentos que pudessem ser mecanismos de uma formação do pensamento crítico, como, aliás, queriam intelectuais progressistas das décadas de 50 e 60, como Darcy Ribeiro, Paulo Freire, né? Já nos níveis mais qualificados, ou ditos qualificados, dessa mão de obra formada, a ideia era formar técnicos, né, que fossem depois disponibilizados ao mercado, sobretudo naqueles setores de grande desenvolvimento do período, as engenharias, né, lembrando que a ditadura é um momento de profunda transformação também na infraestrutura brasileira, de sorte que essas disciplinas mais técnicas ligadas às engenharias encontram grande vazão no período. Então, eu acho que depois a gente pode falar aí nas questões de modo mais específicos, né, mas para abrir os trabalhos, eu acho que esse é o panorama dos pontos mais importantes, entender a ditadura como sendo a promotora de um projeto de sociedade que mal ou bem ainda vigora até hoje, do qual não podemos esquecer a participação fundamental das transformações na estrutura educacional, na estrutura cultural desse país. Se hoje temos a educação que temos, não é propriamente produto ou responsabilidade de um dito método do Paulo Freire. Hoje em dia a extrema-direita brasileira insiste muito nessa tecla. Ao contrário, eu acho que grande parte do legado negativo que a educação brasileira ainda hoje apresenta é fruto direto da ditadura militar e dessa preocupação com a despolitização por um lado e da formação de mão de obra qualificada por outro. Eu acho que é por aí, Tereza. Olha, Diego, ouvindo a sua fala, né, eu volto ao tempo, eu estudei, o meu processo de letramento, de escolarização se deu, né, na década de final dos anos 70, ao longo dos anos 80, e depois, quando a gente parte para estudar um pouco sobre história da educação, né, a gente observa como esses mecanismos que foram forjados a partir de 1960, vamos colocar, né, de 69, mas que se consolidam com a 5692/71, que é a chamada LDB, vamos colocar assim, da década de 70, né, e como ela perdurou até 1996, né, quando a gente vai ter a nossa LDB, uma LDB mais aberta, mais ampla,
E ao observar o que você está falando, o que você colocou, o quanto a gente ainda tem de resquícios desse modelo de estrutura cívico-militar, né? Então, a gente tem que, sim, olhar para esse período, olhar para os anos 60, 70 e meados dos anos 80 e perceber o diálogo que existiu entre uma parte da sociedade brasileira e o governo que se fazia até então, né? Fantástica a sua fala. Eu acho que depois eu tenho umas perguntinhas para fazer para você, tá? Você quer concluir mais alguma coisa? Quer falar mais alguma coisa? Ou eu já posso passar para a professora Heloísa? Não, tudo bem, Tereza. A gente pode ouvir a Heloísa e depois fazer as questões e Beleza, debater o que porque tiver que a gente debater. pode fazer uma rodada de conversa entre nós três, Tá né? ótimo. Então tá, professora Heloísa, vamos ouvir a sua fala e depois a gente faz os comentários também, da mesma forma que eu fiz com o professor Diego, tá? Uma boa apresentação. Bom, em primeiro lugar, agradeço ao Tiago e a Tereza o convite, né? Estou aqui na qualidade de representante de Portugal, o que é muito importante, apesar do sotaque. A minha fala não vai se restringir à década de 60, porque eu vou tratar do ensino numa das ditaduras mais longas do século XX, ou seja, o Estado Novo Português, que começa em 30, mas anteriormente já tem o período da ditadura militar, de 26 a 30, e que só termina com o 25 de abril de 74. Então, durante esse período, o ensino sofre várias mudanças que os distanciam muito do ideal republicano do ensino como formação de cidadania. O republicanismo, a República é implantada em Portugal dia 5 de outubro de 1910, e os republicanos têm, na questão do ensino, da alfabetização, a principal tônica da viabilização política. Ou seja, se você ensina alguém a ler e a escrever, ele tem condições de entender o mundo e condições de ser um verdadeiro cidadão, né? O analfabetismo, na época que a República aparece, representa 76% da população portuguesa, não era pouco, era muito, né? E eles vão tentar, através de inúmeras leis, inclusive a lei de obrigatoriedade do ensino primário, eram 4 anos, em 1911, né, da introdução do ensino infantil, que seria o jardim de infância no Brasil, né, do ensino normal, que é a formação dos professores primários, e o implemento de novas formas de ensino, como ensino técnico, ou uma reformulação da universidade. Mas não vamos entrar por esse ponto, porque o problema é da ditadura. Bom, a ditadura, quando se instaura em 1926, né, ela simplesmente tenta travar todo o processo de desenvolvimento que o republicanismo queria dar ao país. Tem uma autora portuguesa, Maria Filomena Mônica, que tem uma definição muito clara como o analfabetismo, como o ensino é visto a partir de então. Se o analfabetismo não era uma virtude, pelo menos ele oferecia uma segurança. O analfabeto nunca poderia tresler, ou seja, o analfabeto não questiona. Então, todo o ensino tem que ser forjado de maneira que não se suscite questionamentos. A escola salazarista é, na verdade, aquilo que se vulgarmente chamado uma oficina de almas. A diretriz fundamental é a formação de uma nova cidadania, da cidadania que aceita aquela nação imposta sem questionamento, aquela nação que diz que só é nacional aquele que está de acordo com os parâmetros do salazarismo, que é profundamente ligado à própria estrutura de Estado Novo, é profundamente ligado a todo o idealismo fascista. Bom, o Antônio Nova ele vai descrever 3 fases, então,
que marcam esse ensino do Estado Novo. A primeira fase vai de 30 a 36, que é o desmantelamento da escola republicana. O desmantelamento da ideia que o professor é um mestre a ser respeitado, que ele deve ser um crítico da sociedade e deve passar essa crítica aos seus alunos. É engraçado que os professores primários, eles tinham uma vida muito ativa, muito politicamente ativa, e o deixam de ser a partir de então, sobretudo porque o professor primário, assim como qualquer outro professor, ele tinha que assinar um atestado dizendo que não tinha comprometimento político com nenhuma ideologia estrangeira, ou seja, oposta ao salazarismo. Né? 1930 tem o início desse desmantelar, e o início desse desmantelar começa com o ensino primário. Não passa, a escola republicana tinha 4 anos. E no 4º ano se fazia o exame da 4ª série para se alcançar o liceu, que é o 2º grau, equivalente à escola secundária, né? Que já tomava os anos restantes, até o 12º ano. O que ocorre? Passa a não ser obrigatório o exame o 4º ano. Quer dizer, havia 3 anos obrigatórios na qual o aluno deveria saber ler, contar e escrever. E, basicamente, decorar a moral e as normas cívicas desse Estado Novo. Não é um investimento na formação de pessoas que vão poder pensar os textos, né? Esse 3-ler fica interditado. São pessoas que vão ter as cartilhas únicas, que são as mesmas desde 1936, e algumas delas sobrevivem até os anos 60. Uma desqualificação constante do professoriado. O professor que antes era formado em escolas normais durante um determinado período, basicamente crítico da consolidação do Estado Novo, que é entre 36 e 42, essas escolas normais deixam de funcionar, o professor basta saber ler e escrever. A figura do regente, ou seja, do ex-aluno que assume a escola, no caso das escolas primárias, né? E o ideal desse período é forjar um homem novo, no dizer do Carneiro Pacheco, que era então ministro da Instrução. Esse homem novo, ele vai repetir o que aparece num livro, que não é um livro propriamente didático, mas é um livro de propaganda chamado Cartilha de Salazar, na qual se vê uma foto onde uma menina sentada à lareira costura e cozinha, né, com a boneca. O menino está vestido com a forma com a farda da mocidade portuguesa, e vamos falar nisto. E o pai chega com uma enxada e a mãe acaba de servir o jantar. Ou seja, há um papel definido com relação à mulher. A mulher é aquela que cuida do lar, é aquela que cuida dos filhos, o pai é aquele que trabalha, e o jovem é aquele que vai construir esse novo Estado, né? Estado novo. E ele constrói esse Estado principalmente pelo seu engajamento nas instituições que esse Estado cria. E uma delas é a Mocidade Portuguesa, muito semelhante à Juventude Fascista, na qual, que é criada, portanto, em 36, na qual é obrigatório todo aluno entrar, desde a escola primária até a secundária. Ele passa todos os anos servindo na Mocidade Portuguesa, se vestindo a caráter com uma farda caque, um cinto na qual se vira o S de Salazar, é obrigado a fazer marchas, obrigada a cantar hinos, e ser um representante dentro da sua própria casa do regime. Isso é uma espécie de doutrinação paralela até para os próprios pais. A segunda fase começa, então, com essa instauração
da Mocidade Portuguesa, que foi escola nacionalista, e ela vai perdurar até 47. Durante esse período, você tem uma simplificação dos programas de forma muito reduzida, ou seja, matemática, história, geografia, português, no caso das primárias, e nos casos dos ensinos mais do ensino liceal, né, que é o ensino dos liceus. A coisa pouco mais anda e não se oferece em nenhum momento a capacidade de repensar essa sociedade. Sociologia, que hoje tem, filosofia, são disciplinas que simplesmente desaparecem do currículo. Os livros oficiais vão perdurar nesse período, né? Vão ter reformas do ensino liceal, vai-se dizer teoricamente que vai se expandir o ensino técnico, coisa que só vai ser confirmada após 47. E é um ano de doutrinação profunda. Essa mudança acaba em 47, quando a derrota dos regimes nazifascistas na Europa leva o Estado a repensar a sua posição. É interessante, um dado, havia um secretariado de propaganda nacional que era voltado para forjar, né, o português, no caso, forjar a imagem do país, a imagem que as pessoas tinham delas próprias. E era muito semelhante ao Ministério de Propaganda do Goebbels. No final da guerra, ainda em 44, quando as coisas se definem após o dia D, esse secretariado de propaganda nacional perde o nome de propaganda, passa a ser secretariado de formação, cultura popular e turismo. Medo da propaganda, que não havia antes, passa a ser concreto, e na tentativa de desvincular o regime de Salazar dos regimes derrotados após o término da Segunda Guerra. E daí nós temos uma mudança. Entre 47 e 60, vai haver um maior investimento na educação, porque dá-se conta que Portugal, se quiser ser um membro da Europa em formação, ele vai ser um dos membros mais atrasados, porque durante todos esses anos a alfabetização progrediu muito pouco. Vai daí que, apesar desse conteúdo minimalista, né, vai se criar um plano de educação popular em 52 e vai se ampliar gradativamente através de ações como bibliotecas públicas, bibliotecas ambulantes, a possibilidade da divulgação cultural. Não que essa divulgação cultural fosse baseada em uma cultura aberta, não. A produção de livros, a produção cultural, toda a produção cultural do país sofria censura. Os professores sofriam censura, né? Por exemplo, durante no primeiro período, houve uma grande expulsão de professores que estavam ligados aos partidos de esquerda, ou mesmo a partidos republicanos. Nesse período, entre 47 e 60, essa expulsão continua. Qualquer um que participasse de campanhas políticas, como as campanhas presidenciais em 47, em 49, perdão, como as campanhas presidenciais de 58, que foram marcantes por causa de um candidato da oposição, que era o general Alberto Delgado, esses elementos eram banidos do sistema de ensino. Então, há um controle completo de quem produz cultura, de quem transmite essa cultura e de quem recebe essa cultura. Bom, a partir entre 60 e 74, há um avançar em direção à Europa, em direção aos padrões da Europa.
O que não adianta muito, porque em 74 você vai ver que 50% das crianças ainda continuam analfabetas, porque o trabalho era mais importante do que o ensino, sobretudo no campo. Em 64, volta a se ter 6 anos de escolaridade obrigatória para ambos os sexos, o que já é um progresso, já que a menina nunca era levada, nunca era obrigatório a mulher terminar os 3 anos da primária. Bastava ler, saber ler e escrever. E era o suficiente, inclusive, para emigrar. O ensino liceal dos liceus, né, sofre, então, o que eles chamam de uma explosão educacional. Crescem os liceus em todo o país, e, sobretudo, o ensino técnico. Há uma necessidade de fazer uma reforma de maneira que esse país não seja olhado como um país mais atrasado. Mas, na verdade, essa reforma pouco vai fazer. Há 2 coisas que eu quero colocar aqui, porque diz a respeito. Uma, a questão patrimonial, né, a questão da escola como patrimônio, e outro diz respeito ao ensino superior. E até a que ponto esse controle do ensino superior ele não consegue ser total e completo. Bom, com relação às escolas, nessa segunda fase, né, da escola nacionalista, em 1940, você tem um investimento muito grande nos prédios das escolas, com as escolas dos centenários. Na verdade, em 1940, se comemora o duplo centenário. O centenário da formação de Portugal, em 1140, e o centenário da restauração de Portugal, em 1640. É uma grande comemoração nacional, mostrar a Europa em guerra, que Portugal era um oásis de paz, e era um oásis de paz com o povo feliz. E com o povo feliz que tinha acesso até às escolas. Então, há toda uma reformulação dessas escolas, não que fossem ampliadas as condições de conforto que se tinha nessas escolas, elas continuam sendo uma sala com uma casa de banho e pouco mais, mesas, cadeiras, mas há uma requalificação desse espaço, na qual o que interessa é muito mais o espaço do que a formação do professor, diga-se de passagem. E, por outro lado, pegar também a questão do ensino superior. E vou puxar a brasa para a minha sardinha e falar muito de história, porque a história que, como o Diego falou, a história é um perigo sempre, porque a história leva ao questionamento. História, filosofia, todas as ciências humanas. Em Portugal, o curso de filosóficas ele vai existir até a década de 60. E depois é que há a separação filosofia, história. E esse controle é tão grande que é proibido na escola, nas universidades, ultrapassar o marco do século XIX. O ensino universitário, no caso, e as pesquisas paravam no máximo em 1816, 1870. Não ia além daí. Mesmo em 1870, a época do fontismo, do grande incremento da indústria em Portugal, esse ponto também não era muito bom. Nem mesmo em 1820, que era revoltas liberais. E revolta era uma coisa que deveria ser riscada do currículo. Esse hiato grande no ensino da história só vai ser substituído depois do 25 de abril. Mas esse controle não impede que os universitários protestem. Há uma greve aos exames em 1961, há uma greve
em 69, na onda do protesto de 68 em Paris, contra o regime, e os jovens se sentem cada vez mais mobilizados, sobretudo que a partir de 1961 há uma guerra colonial, da qual eles são recrutados. E qualquer um que participasse de atividades ditas politicamente não desejadas dentro da universidade era diretamente recrutado para lutar nas frentes de batalha mais sangrentas, como Angola, Moçambique ou Guiné. Esse sistema fechado de cartilhas que se estendem durante 60 anos, perdão, 70 não chega, mas 60 anos, esse tipo de ensino só termina com 25 de abril. Daí a minha extensão tão grande para tratar um período que não é basicamente o período da ditadura militar brasileira, que já é grande por si só, mas em Portugal esse período foi de 48 anos. E foram 48 anos de doutrinação. Só para fechar, já que eu falei de história, já que eu exemplifiquei, vou simplificar também em termos de ensino primário. Na escola, se aprendia a ler, né, o básico, a escrever o básico, a somar e a dividir, contas imensas, diga-se de passagem, e de história se aprendia os reis de Portugal. A base não era reflexão, era decorar. Mas começava-se a aprender o que existia fora de Portugal. Há um mapa do Henrique Galvão, que então era diretor da Emissora Nacional. Esse mapa fez parte da exposição colonialista de 1934, que diz que Portugal não é um grande país, porque Portugal abrange Angola, Moçambique, abrange também as colônias. Então, o aluno em Portugal teria que saber os principais pontos geográficos da sua colônia, assim como o aluno da colônia tinha que saber os principais pontos geográficos da sua metrópole. Aí você tem a outra versão do ensino, que é, além de glorificar essa pátria interna, é perpetuar essa ideia colonialista. Eu creio que, de modo geral, eu fico aberta depois aos comentários, porque é muito tempo e são muitas coisas a serem ditas. Eu não sei se eu extrapolei o tempo, não sei o que eu fiz com o tempo. Né? Não, está perfeito, professora, está perfeito. Assim, é uma grande viagem, uma viagem perfeita, até porque eu não sei se a senhora sabe, mas eu estudo o modelo educacional brasileiro entre os anos 30 e 40 aqui no Brasil, num instituto feminino, e é por isso que a minha fala vai reverter um pouquinho para isso, né? Que estrutura é essa, que modelo é esse de Portugal, que de uma certa forma, né, a gente observa que tanto na fala do professor Diego, quanto na sua fala, dialoga um pouco com a estrutura e com o modelo educacional brasileiro, tem alguns pontos que são bem similares, né, e dentro dessa sua fala, o que me chama muito a atenção é como se percebe a população, como se vê a população, né, objetos, mecanismos de controle dessa população que foram institucionalizados também aqui no Brasil, no período da ditadura do Vargas, que é o período que eu estudo, e eu acredito que a senhora também, porque eu já estive observando alguns trabalhos seus, e um dos seus primeiros trabalhos está ligado a esse diálogo Brasil-Portugal, né, acho que foi seu trabalho de mestrado ou doutorado, agora não me recordo muito bem, mas o quanto essas relações, elas vão e vêm nesses países, né, e aí, professora, eu já parto para fazer duas perguntinhas para a senhora, e depois, né, com o professor Diego também, e eu não sei se o professor Diego quer comentar alguma coisa. Professor Diego, é porque ele caiu, eu não sei se ele já está de volta. Já está de volta. Voltei, sim. Então, tá certo. Não sei se o senhor quer comentar alguma coisa que a professora Heloísa colocou,
mas eu tenho 2 perguntinhas para os senhores, tá? Professora, como eu trabalho no Instituto Profissional Feminino e a questão da mulher me faz muito presente, eu queria que a senhora pudesse só explicar um pouco qual é o papel da mulher nessa estrutura de ensino, nesse modelo ditatorial salazarista. Esse é o primeiro ponto, até para a gente ver se há um diálogo com esse papel da mulher no modelo da ditadura varguista. E também a questão da formação dos professores, né? Se a senhora quiser fazer o recorte década de 20, década de 30, ou década de 40, 50, ou até década de 60, não há problema, tá? Se quiser falar de todos, ok, mas se não quiser fazer um recorte, beleza também. Mas qual é a formação? Qual é a ênfase que se dá na formação desses professores? Tá? Porque eu sei que existia, se aqui no Brasil a formação para o primário era a formação para as mulheres, né? No ensino que eles vão chamar de secundário e universitário era uma formação mais masculina, eu não sei como é que se dá aí em Portugal. Aí eu queria que a senhora pudesse aprofundar um pouquinho, e eu não sei se o professor Diego quer perguntar alguma coisa, a professora Heloísa quer falar alguma coisa, senão também já tenho 2 perguntinhas para ele. Ô, Tereza, faz as perguntas que se eu tiver algum comentário à fala da Heloísa, eu faço durante. Tá certo, professor. Então, a primeira coisa que me vem à cabeça aqui, né, antes de fazer uma pergunta efetivamente sobre o período que o senhor colocou, é como a abertura dos documentos e como a comissão da verdade, né, esses 2 fatores estão contribuindo para a gente construir a memória sobre a influência da ditadura na educação brasileira, da ditadura civil-militar na estrutura educacional brasileira, como a abertura dos arquivos, tá? E como a comissão da verdade, qual o papel desses 2 pontos nessa construção ou nesse revisitar da memória. Porque uma memória foi forjada, mas a gente precisa agora revisitar essa memória a partir desses documentos, né? Porque essa memória forjada foi uma memória apenas da oralidade. A gente agora já tem os documentos para poder fazer esse diálogo entre essas 2 fontes. E quais foram as transformações que ocorreram aqui no nosso país a partir dos acordos MEC e USAID, tá? E como esses acordos imprimiram, né, um tom diferente à estrutura educacional brasileira. Não sei se eu me fiz clara nas perguntas que eu estou fazendo para você, professor. Fez sim, tudo certo. Então, tá bom. Então, a palavra está com vocês 2. Aí... Bom, então eu vou responder primeiro para fechar também um pouco o meu próprio raciocínio. E se a gente pode fazer um balanço e encontrar pontos comuns entre Brasil e Portugal, sendo que são contextos completamente diferentes, diga-se de passagem, se há uma semelhança entre o Estado Novo português e o Estado Novo brasileiro, e a propósito, não foi a minha tese de mestrado foi sobre a produção do Estado Novo brasileiro para crianças. Uhum. Tem um livro sobre propaganda, mas isso é um livro posterior. Uhum. Nós podemos traçar esse ponto comum, eu acho que é um ponto comum em qualquer Estado, um ponto comum que abrange a questão de como essas ditaduras olham o ensino. Elas olham o ensino como uma forma de criar pessoas que não sejam questionáveis. Esse 3-ler que a Maria Filomena fala diz respeito a criar cidadãos passivos. A cidadania só é ativa quando ela é nacionalista. Ou seja, se um menino entra para a mocidade portuguesa, isso, dentro dos parâmetros de cidadania do salazarismo, é aceito como uma cidadania plena. Ou seja, a cidadania é plena quando ele aceita os parâmetros que são lhe dados pelas instituições do regime. Quanto à mulher, o papel da mulher é uma coisa muito engraçada. No Brasil, eu sei que há as escolas voltadas para a formação das crianças, das meninas pobres e tudo.
não ocorre muito isso. As crianças, as meninas pobres, ou faziam até a terceira classe, que era era um avanço já, ou não faziam nada. E iam as órfãs iam acabar em casas como a Casa de Santa Zita, que era uma instituição religiosa, que ensinavam a ser empregadas. As empregadas de dentro de casa, daquelas que cuidavam da casa. As outras meninas, não importam se elas não eram, elas podiam até fazer o exame da quarta classe. Ou elas acabavam em algum colégio interno, né? E à medida que o tempo avança, que essas reformas avançam, já nos anos 50, elas já frequentam o liceu ao lado dos meninos, diga-se de passagem, ao lado. Ainda há uma separação entre meninos e meninas. Essa separação só termina depois de 74. Até nas universidades há casas para as meninas, né, e república para os meninos. As meninas vão para casas mantidas por senhoras ou mesmo membros da igreja, para frequentar a universidade. E os meninos vão para a república, onde tudo é permitido. Né? Mas essas casas, como a Casa de Santa Zita, ela cria aquela que não tem família. As que têm família, essa menina vai trabalhar na família. Vai seguir a tradição que é mantida do bordado, do linho, da comida. Ela já tem um emprego em si. Quando muito, ela pode migrar. E ela emigra para ser empregada doméstica. Ela emigra para ter um trabalho que, ao invés de ter em Lisboa, ela tem no exterior, e consegue ter, então, uma evolução social muito, muito mais alta que a menina que vai para Lisboa, que muitas vezes não ganha salário. Ela está na casa em troca da comida. Isso era o normal. O papel da mulher, então, tem dois lados. Ou você é de uma classe superior e consegue alçar, e há mulheres no ensino superior, você consegue alçar no ensino superior, ou você é de uma classe inferior, você não consegue alçar, não consegue ultrapassar além do ensino primário, quando muito você faz a escola normal. A escola normal corresponde ao nível secundário, ao nível liceal. E essa menina que faz essa escola normal, ela vai, muitas vezes, nos anos 50, substituir a regente. A regente era aquela aluna que sabia, aprendeu a ler e mostrou uma grande habilidade que, por vezes, vai substituir a professora, mas que não tem formação nenhuma. E essa professora, ela é já coibida e enquadrada dentro do sistema a partir de normas do exercício da sua profissão. Primeiro, uma professora só casa com autorização do governo. Você tem que apresentar quase uma ficha completa, um relatório completo a respeito do seu pretendente. Se ele tiver alguma ligação com algum partido, ou você tem duas opções: ou você casa ou você larga a profissão. Se você tentar se filiar a um partido ou ter alguma forma de expressão ou protesto dentro ou passar algum texto proibido dentro da sala de aula, você é culpada, porque você rompe com o compromisso que você assina no início para ser funcionária pública. As mulheres têm normas de conduta. Uma professora não pode sair à noite, uma professora não pode beber, uma professora não pode fazer uma vida que não seja uma vida regrada, no caso. Né? Bailes só acompanhados pelo marido, namorado e a família. É todo um esquema que cerceia a própria criatividade desse elemento educacional. Ou, então,
você quando você consegue ser uma professora de liceu, você cai no mesmo controle. Por exemplo, até 1964, os professores não usavam calça comprida. Era proibido usar calça comprida porque não era feminino, era uma coisa masculina. E como o ensino separa homens e mulheres, ela não pode ter condutas semelhantes aos homens. É uma estrutura da sociedade, é essa estrutura de controle na qual os papéis do homem e da mulher são muito bem definidos. Né? Por outro lado, você tem uma mocidade portuguesa feminina, que era um controle muito grande em termos do que essa moça deveria almejar. Um bom casamento, saber bordar, saber pintar, saber cantar, saber desenhar, né? Mas dentro do universo próprio de práticas próprias. Todos esses elementos tendem a controlar a cidadania, controlar essa mulher no que ela pode fazer ou deixar de fazer dentro dessa sociedade. E, a partir daí, a própria progressão de carreira dela, a própria progressão intelectual dela está vinculada a esses parâmetros de controle. Não sei se eu consegui responder. Não, sim, sim. Eu até fiz uma anotação aqui. A gente, então, pode dizer que existe um modelo de moralização, de construção de uma moralização do perfil dessa mulher, tanto da docente quanto da mulher que não atua diretamente como docente, né? E assim... Ela é responsável pela formação das almas que eu falei no início. Sim. Ela é a condutora, é aquela que guia. Aqui no Brasil, a senhora já deve ter lido, já deve ter nas suas pesquisas, né? O Vargas, ele faz a aproximação dessa professora com a família e cria o mito da tia, a tia professora, porque é uma associação que ele vai fazer com uma aproximação dessa professora à família, aquela que cuida do seu filho dentro da escola, né? Então, existem essas aproximações, né? Aí, em Portugal, pode falar. Que esse sentido maternalista nunca existiu aqui. Sim, aqui sim, mas aí não. É essa relação que eu estou falando. Assim como a professora deve ser um exemplo de controle, ela deve ter o controle material dessa criança. Ela tem uma autoridade, né? Tem uma questão de autoridade. Força. O Salazar costumava dizer que umas bofetadas só servem para endireitar o cidadão. A palmatória, né, o castigo físico ser uma constante até 74. Entendi. Até depois, porque crianças que foram criadas dentro desse esquema, posteriormente reproduzem. Eu me lembro dos anos 90 de ver uma professora dar tapas numa criança que estava numa excursão, a criança saiu assim, queria dar um tapa na cara da criança e pôs a criança de volta no... Quer dizer, isso era assim pelos pais também. Porque eles também foram educados nesse padrão. Claro. Nessa coisa, essa normalidade. Havia pais que... Agora não, claro, agora caímos no outro extremo, mas havia pais que pediam para os professores baterem nos filhos. Porque eles aprendiam mais depressa. Esse binômio do Estado, do controle do Estado, que é um controle feito ideologicamente e feito pela coerção também, pela força. Pela força, sim. Não, perfeito, assim, foi bem elucidativo e dá margem a gente a olhar e observar outros ângulos desse modelo de estrutura social portuguesa, né, no que tange não só a educação, mas também o quanto a educação interferiu, né, vai adentro dessa estrutura social. Realmente uma forma de controle, né. Podemos passar para o professor Diego? Claro. Professor Diego. Então, vamos lá, Tereza. Sobre as suas questões, né, vou
tentar juntar as duas em uma, para fazer uma fala só, tentando que ela tenha início, meio e fim. Sobre a Comissão Nacional da Verdade, né, o que foi isso? Ela foi instaurada a partir de 2011, né, portanto, no primeiro mandato da ex-presidente Dilma Rousseff, e essa comissão, para quem não está familiarizada com ela, né, expressa a preocupação do governo de turno, do governo da ex-presidente, com a construção de uma memória oficial do regime que fosse crítica, né? Isso se tornou claro pelos profissionais que foram convocados para participar dela, né, muitos acadêmicos, pesquisadores, sobretudo da área de história, que eram sabidamente contrários ao regime, né? Então, essa preocupação houve com o combate, né, a uma reminiscência de memórias positivas acerca desse regime, cultivados, sobretudo, por setores sociais que foram privilegiados pelo chamado milagre econômico, pelas transformações ocorridas no Brasil durante a ditadura, sobretudo nas transformações derivadas da maior urbanização, da maior industrialização, certamente em alguns setores sociais, sobretudo aqueles vinculados aos empregos de alta qualificação, houve melhora econômica, progressão social nesse período. Então, existem ainda bolsões de resistência dessa memória positiva na ditadura. Hoje em dia, eu acho que isso é bastante evidente, né, não só nas colocações do atual presidente, mas daquele séquito que o apoia. Então, houve essa preocupação que abrangeu também a tentativa de investigar e formar uma memória acerca dos impactos da ditadura sobre esse plano cultural, esse plano educacional. É bem verdade que a Comissão Nacional da Verdade não foi a pioneira nessa seara, nesse ambiente. A própria ditadura já demonstrava preocupações com a história que se contaria dela. A gente conhece hoje até uma história, claro, trágica, mas também um pouco divertida, né, do projeto ultra secreto que a ditadura esgrimiu, principalmente o ministro do Exército, Leônidas Pires Gonçalves, um projeto secreto de formação de uma história oficial do regime, que não deveria ser conhecido como sendo um projeto da ditadura, sob risco dele perder um pouco de sua eficácia simbólica, né? Quer dizer, deveria ser uma memória construída espontaneamente, entre aspas. Se ela fosse revelada como sendo uma memória dirigida pelo Estado-Maior, bom, esse papel simbólico, essa força simbólica teria uma carga claramente reduzida. Então, foi um projeto secreto que eles deram um codinome. O codinome a gente conhece hoje em dia como Ovril, né, que é livro ao contrário. Então, eu sempre conto nas salas de aula que, de certa forma, a própria escolha da palavra secreta expressa um pouco a capacidade reduzida, né, de pensamento estratégico do nosso corpo militar. Então, esse livro, esse Ovril, que chegou a ser publicado sob redação de 2 tenentes, Lício Maciel e José do Nascimento, aqui ele foi publicado entre nós com o nome de Ovril, Tentativas de Tomada do Poder, é uma primeira tentativa já do regime de construir uma memória favorável ao seu próprio desenvolvimento, enfim, justificadora e legitimadora de suas ações terroristas e bárbaras. Não foi apenas essa tentativa registrada entre os sectos militares, na caserna, né? Tem se tornado tristemente conhecido o livro do Carlos Alberto Brilhante Ustra, né? Chamado A Verdade Sufocada, que também contém uma visão dos militares sobre o próprio regime. Então há essa disputa de memória e a Comissão Nacional da Verdade tentou somar forças ao lado daqueles que criticavam e criticam o regime. No que diz respeito ao sistema educacional, à formação de professores, à cultura de um modo geral, tem se destacado, por meio dos trabalhos da comissão, as invasões às universidades. A mais famosa, tristemente famosa, é claro, a da Universidade Nacional de Brasília, né, a UNB, em 1968, invasão que resultou na perseguição de docentes, de discentes, técnicos administrativos, enfim. Ocorreu mesmo na Faculdade Nacional de Filosofia,
onde, aliás, estudei, né? Então, era uma prática recorrente durante a ditadura, essa invasão das universidades, invasão de bibliotecas, perseguição de docentes que estimulavam o pensamento crítico. A gente hoje, graças à Comissão Nacional da Verdade, conhece um pouco mais dos impactos da principal legislação de exceção para as universidades do período, né, que foi o decreto de lei número 477, de fevereiro de 69, né, também chamado de AI-5 das universidades. Por meio dele, o presidente-general, Arthur da Costa e Silva, né, regulamentou a punição sistemática de professores, estudantes, técnicos administrativos que fossem acusados de subversão, né. A Faculdade Nacional de Filosofia era chamada, inclusive, de Covil das Cobras Vermelhas, em uma clara referência ao tipo de pensamento social que era desenvolvido em seus limites. Também, graças à Comissão Nacional da Verdade, hoje em dia já existem pesquisas que indicam que esse nível de perseguição não se limitou, tristemente, ao ensino superior. Também o ensino básico foi campo de perseguição a professores, sobretudo por diretores alinhados ao regime, especialmente naquelas áreas que eram entendidas como áreas de grande importância estratégica, notadamente os centros urbanos, né, das grandes cidades, Rio, São Paulo, Salvador. Enfim, então a gente tem a Comissão Nacional da Verdade e, hoje em dia, os trabalhos dos historiadores, que têm se voltado bastante para o estudo da ditadura, demonstrando esse instrumento de coerção, essa tentativa de coagir e matar no leito de nascimento qualquer tipo de pensamento crítico durante o período. É importante ressaltar que essa tentativa de controle não é absoluta, pelo contrário, ela tem efeitos colaterais, desdobramentos dialéticos, né, que acabam impulsionando também o pensamento crítico no período. Basta lembrar dos trabalhos do Florestan Fernandes, que é um dos maiores pensadores sociais desse país, que ganham bastante espaço na década de 60, a própria teoria da dependência, né, que é uma tentativa de sistematização e pensamento do papel dependente que o Brasil cumpre na arena do capitalismo internacional, desenvolvido também entre as décadas de 60 e 70, sobretudo no México, por pensadores exilados, né, como é o caso do Rui Mauro Marini. Então, a gente tem a tentativa de sufocar esse pensamento crítico nas universidades brasileiras. Por outro lado, há também uma reação desses intelectuais perseguidos com o desenvolvimento de teorias capazes de explicar essa nova fase da nossa história. Já sobre os acordos entre o MEC e o Said, né, eles se assentam, de certa forma, nesse projeto da ditadura para a educação brasileira. Como a gente vem mencionando, né, a professora Heloísa também falou isso sobre a realidade portuguesa, essa ideia de, por um lado, despolitizar, diminuindo, reduzindo o impacto do pensamento crítico, por outro lado, pensar em um ensino mais atrelado aos ditames do mercado de trabalho, ou ainda aos ditames de uma vida moralmente conservadora. Tudo isso existe também, e aqui no que diz respeito aos nossos acordos com a Central, com a organização, a instituição estadunidense, a gente tem entre 64, ou seja, o imediato pós-golpe, né, o início da ditadura, e janeiro de 68, a edição de 12 acordos entre essas duas agências, do MEC e o SAID, né? Todos eles prescritos sob orientação de técnicos estadunidenses, que tinham esse interesse de conformar a estrutura educacional brasileira à maneira daquela verificada lá nos Estados Unidos. A ótica desses acordos, Tereza, desses acordos do MEC e o SAID, né, era uma ótica que se chamava, na época, de científica, como era elogiada pelo ministro do Planejamento do governo golpista do Castelo Branco, né, o ministro Roberto Campos. Nos fóruns do IPES, eu mencionei sobre o IPES ainda há pouco, comentei, né, é o Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais, uma organização que praticamente legou grande parte dos quadros do regime ao Estado pós-64. Então, nesses fóruns do IPES, onde se pensava o Brasil na época, o Roberto Campos insistia bastante na necessidade de atrelar a educação e o desenvolvimento econômico, né? Nesses fóruns ele defendeu a aproximação entre a escola e o mercado de trabalho, chegou a sugerir um vestibular mais rigoroso para essas áreas do ensino superior que eram voltadas às ditas ciências humanas, ao dito pensamento
crítico, né? O argumento dele é que essas disciplinas, esses campos de formação, por ter menos práticas e menos trabalhos laboratoriais, deixavam mais espaço para o lazer que se convertia frequentemente em militância política. Então a gente vê aí não só o moralismo do ex-ministro, né, mas também a preocupação com a redução ao mínimo possível da integração estudantil, a redução ao mínimo possível da troca de outros saberes, né, que ocorre durante a formação universitária de todos os estudantes. Não se trata, afinal de contas, apenas de estudar o que a cátedra determina, a cátedra que também tem fim nesse período, né, mas a formação universitária é também sobre compartilhamento de experiências, é também sobre politização, é também sobre assumir o seu lugar na sociedade. Então, para o ministro Roberto Campos, toda essa agitação estudantil, a agitação estudantil daqueles anos era devida ao ensino desvinculado do mercado de trabalho, né? Um ensino baseado em generalidades, segundo a sua própria palavra, esse ensino muito dado ao prazer e ao hedonismo. Então, também tem esse aspecto moral aqui na ditadura brasileira, e esse aspecto moral, ou pelo menos o combate a um certo tipo de, entre aspas, de desvio moral, era visto como um instrumento de legitimação de uma prática de ensino dito científico, que se desdobra no ensino básico, na formação dos professores, naquele tipo de didática que a gente chama de didática tecnicista, né? Muito pautada pela apostila, pelo livro didático, cujo objetivo último, né, é reduzir o espaço de pensamento autoral do professor, porque o professor deve seguir o que está prescrito na apostila, deve seguir o que está prescrito no ensino didático, no livro didático, perdão, o que, de certa forma, é uma maneira de controlar suas ações. Quem estuda isso destaca também frequentemente, nessa didática tecnicista, uma espécie de divórcio entre teoria e prática, né? A gente sabe que, sobretudo aqui nas ciências humanas, na história, na filosofia, na sociologia, não importa apenas, embora seja muito importante, não importa apenas o que ensinar. É claro que o que ensinar é absolutamente central. Por exemplo, no período, o ensino sobre a resistência dos quilombolas é, obviamente, alvo de perseguição. Mas não é apenas isso que importa. Importa também a forma de ensinar, como se ensina. Porque o como se ensina facilita o desenvolvimento de um determinado tipo de pensamento, né? A forma de encarar essa questão expressa um modo de compreensão da sociedade, sobretudo no que diz respeito à história, né? A análise do passado contém em si mesmo um projeto de futuro, uma avaliação do tempo presente. Então, você reduzir a margem de manobra do professor nesse espaço de seleção da forma como se vai ensinar os conteúdos é também uma forma de controle, é também uma forma de minar qualquer tipo de pensamento crítico, né? Então, desde esse período de profunda ênfase tecnicista na educação, a gente tem algo que permanece até hoje nas universidades, que é a redução significativa do pensamento teórico. Eu, como a professora Heloísa, também fui formado em História, sou formado em História, e embora tenhamos nos formado em momentos distintos, na minha formação eu senti muita falta de estudos mais propriamente teóricos sobre a sociedade. Pelo contrário, a gente estudava metodologia, mas não estudava teoria. Parece que a metodologia nasce do céu, cai do céu azul, como se, ao contrário, a metodologia não fosse subordinada a uma determinada teoria. Então, eu ainda atribuo isso aos efeitos da ditadura, sobretudo porque os nossos professores de hoje em dia ainda foram formados, né, sob os auspícios e sob os desígnios desse regime militar. Então, é algo que a gente ainda vê não só no nível básico, mas também e principalmente na formação de professores, que de certa forma é uma área estratégica, né? Porque formando os professores você consegue ter algum grau, embora longe de ser completo, mas algum grau de ingerência sobre o que vai ser ensinado nas escolas. Então, esse pensamento dito tecnicista, que às vezes se apresenta com o nome de positivista ou cientificista, é sim uma forma de despolitização ou dita despolitização, que não é mais do que uma politização favorável ao regime, favorável à ordem, favorável ao pensamento dominante.
Diego, assim, lembrando, né, diante do que você está falando, que durante esse período da ditadura civil-militar, mais ou menos 1968, 69, 70, se criam dois grandes modelos, né, de escolas técnicas aqui no Rio de Janeiro, aonde a questão da industrialização se faz extremamente presente, que é o Cefet e o antigo Cefetec. Né? O Cefet resiste à mudança de se transformar em instituto, e o antigo Cefetec se transforma hoje, né, a partir do governo da presidenta Dilma, no IFE, né, no Instituto Federal. E essas escolas, né, esses centros escolares tecnicistas, eles se fazem presentes, e esse modelo tecnicista, de uma certa maneira, ainda se sobrepõe ao currículo, né, das ciências humanas, ao currículo da história, da geografia, da filosofia, da sociologia, que são disciplinas que nessas escolas elas estão postas de forma isolada entre os períodos, né, só para você entender. Fala, Elisa. Eu sou um dinossauro nisso tudo, porque eu estudei, eu fiz a universidade no Brasil e fiz a universidade entre 76 e 80. Eu fiz a Universidade Federal Fluminense, e na Universidade Federal Fluminense, os meus professores foram aqueles que escaparam da repressão na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Essa questão da ênfase na metodologia e não na teoria não se punha. Pelo contrário, era muito teoria, muito marxismo bruto, né? E muito questionamento, o que fazia com que a universidade fosse constantemente invadida, até o dia que puseram o prédio grudado numa pedreira, que é onde funciona atualmente a Universidade de Química, que era para ser a Universidade de Química, mas por uma questão de estratégia política nos puseram, porque se a polícia baixava, não se tinha por onde escapar, se tinha uma pedreira na frente. A única porta de saída era a que a polícia podia cercar. Toda essa repressão, ela não impediu que as pessoas fossem críticas. Agora, há uma questão muito, muito séria que se levantou, que é a questão da memória. E aqui volta-se um outro problema. A falta de trabalho com a memória a nível da escola, a nível da universidade, a falta da ênfase no ensino universitário em períodos críticos, como a ditadura militar no Brasil ou o Estado Novo português, leva a uma perpetuação do desconhecimento. E essa perpetuação do desconhecimento, ela perpassa por ensino primário, ela perpassa por ensino secundário, e o que nós vamos ver é que cria um buraco na memória das pessoas. As pessoas não têm memória de uma ditadura militar, não têm memória do Estado Novo. Então, esse buraco é preenchido por outras informações que vêm de memórias que são limpas, ou seja, a memória é seletiva e a pessoa só guarda aquilo que realmente lhe interessa. À medida que você se distancia, o passado se torna mais limpo. A não ser que você tenha uma participação política e uma conscientização política muito forte, aquele passado começa a ser idealizado, porque você já esquece grande parte do mal que aquele passado fez. E você transmite para uma nova geração uma ideia idílica do teu próprio passado, porque o teu passado é sempre idílico. A melhor fase da tua vida é a infância, a melhor fase da tua vida é a juventude, e essa infância e juventude podem ser passadas numa sociedade idílica, mesmo que essa sociedade idílica seja um fascismo, um nazismo ou um salazarismo. A saída para isso é o investimento na divulgação da história desses períodos. É na difusão cada vez maior dos males do salazarismo, dos males da ditadura militar, é fazer com que essa memória seja construída todos os dias e reconstruída pelas outras gerações, de maneira que elas nunca mais se esqueçam. Nos anos 90, houve um estudo na Alemanha
e a maioria dos alunos tinha um profundo desconhecimento a respeito do nazismo, porque o nazismo, isso, um amigo fez parte de uma comissão que analisava a persistência da memória das ditaduras na Europa. O nazismo se reduzia nos livros de ensino normal alemão em um parágrafo. Hitler e todo o governo de Hitler era um parágrafo numa folha. Isso não é trabalhar com a memória. Isso é permitir que esse vazio da memória seja preenchido de uma forma diferente. Então, o desconhecimento reforça o aparecimento do neonazismo, etc. Aqui, em 1994, quando o 25 de abril fez 20 anos, as pessoas houve um inquérito na rua, quem era Salazar? Surgiu de tudo, até um participante, até colarem o Salazar com o 25 de abril. E isso era inconcebível. Houve uma reestruturação dos compêndios escolares, houve uma reestruturação da própria estrutura dos programas educacionais e culturais que passavam na televisão, e começou a se investir fundo na recuperação dessa memória. Hoje nós temos vários museus dedicados a isso, tem o Museu da República da Resistência na antiga cadeia do Aljube. Em São Paulo, há um museu que funciona na antiga sede do DOPS, do DEOPS Paulista, e eu acho que deve ser um trabalho constante, o trabalho do professor de recuperar e de aproximar esse aluno que está ouvindo que a ditadura é o melhor momento que o pai, ou que a mãe, ou que o avô viveu, com essa realidade, para mostrar que esse momento idílico, né, que o pai nunca foi preso porque sempre trabalhou, não tem nada a ver com a realidade que ele vivenciou naquele momento, porque ele desconhecia essa mesma realidade. Então, eu acho que o fundamental aí é um trabalho que começa na escola primária, porque só na escola primária vai se formar depois a conscientização do adulto que vai falar sobre essa história. Acabei. Professor Diego, quer comentar alguma coisa? Não, só concordar com isso que a Heloísa falou, né? De fato, mais recentemente a gente tem tentado mudar um pouco o panorama, né? Já na geração mais formada, próxima da minha própria geração, o ensino de história já é bastante diferente desse que se tentou impor no Brasil ali nos anos 60 e 70. Sobretudo, hoje em dia, a gente já dá maior ênfase a outros temas que são fundamentais também para a formação da cidadania aqui no Brasil, no que diz respeito à história da África, dos indígenas, né? Que contradiz frontalmente o modelo de sociedade defendido lá na época da ditadura. Um modelo que, ainda que não fosse, há pesquisas sobre isso, mas ainda que não fosse manifestadamente racista, preconizava um modelo de sociedade branco, europeu, né, que hoje em dia está em profunda revisão. Então, também nos aspectos críticos aí, no que diz respeito aos temas raciais, a gente também tem avançado. E saber também que a ditadura perseguiu indígenas, né, perseguiu pessoas negras, isso tem acabado também por conferir novas formas de tratamento crítico desse período, o que parece ser fundamental para a construção de uma memória mais complexa, né, dessa ditadura. Professores, eu acredito que a gente já pode encerrar essa conferência, né? Assim, eu agradeço imensamente a participação da professora Heloísa, a participação do professor Diego, na Jornada Virtual Internacional de Pesquisa Científica, em nome da Comissão de Organização. Eu agradeço mais uma vez a participação da senhora e do senhor aqui na nossa jornada, tá? Muito obrigada, e a gente se encontra, né, nas diversas formas de trabalhar história
que a gente tem hoje, né, presentes. Muito obrigada, tá bom? Eu agradeço, Tereza, agradeço, Luiz, agradeço ao Tiago também. Até a próxima. Minha parte também agradeço a todos, né, a oportunidade de estar em contato com gente mais nova, inclusive. Um bom dia. Isso é verdade.